Sejam muito bem-vindos de volta. Vocês já começaram, né? Já tiveram 3 aulas, né? Pastor Giovanni, com o pastor Marcelo, com o pastor Rafael, que foi maravilhosa a aula do pastor Rafael, deu uma olhadela, tá? Então, e eu acredito dos outros pastores eu não consegui assistir. Assisti um pouquinho, dei uma olhadela nos slides e achei bem interessante. Panorama do Novo Testamento, gente, que aula, tá? E hoje vamos começar o nosso módulo, né, sobre aconselhamento cristão. Vamos ficar em pé e vamos orar, pedir ao Senhor da sua graça nesta noite sobre nós. Senhor, nós te damos graças por este privilégio que nós temos, Pai, de estarmos aqui na tua casa para aprendermos mais de ti, Senhor, sobre este tema, sobre este módulo, sobre o aconselhamento cristão. Que teu Espírito Santo, Deus, nesta noite, venha falar conosco, venha nos instruir, Senhor. Pai, precisamos ouvir tua voz, precisamos aprender de ti, para que nós possamos, Pai, trabalhar no teu reino, anunciar o teu reino nesta terra. Pai, abençoa a vida de cada um dos teus filhos que já chegaram, aqueles que estão chegando, vindo, trazem paz e segurança. Campa, Senhor, os teus anjos ao redor deles. E ser conosco, fala conosco, Deus. Nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então vamos lá. Nós vamos seguir a aula, tá? Não é muito grande. Tudo bem? Nós teremos o aconselhamento cristão 1 nesse semestre. E no próximo semestre, nós vamos continuar este módulo. Nós teremos a parte 2 dele, com questões mais práticas eu quero trazer um pouco sobre depressão, sobre luto, outros assuntos que são assim, tá? Eu quero trazer uma instrução sobre esses aspectos, que vai ser muito bom para vocês, tá bom? E hoje nós vamos começar, tá? Falando, assim, nessa aula eu usei o ensinamento de 3 autores. Então, talvez em algum momento vocês achem, é repetitivo. Não, é porque são visões diferentes sobre o assunto de 3 autores diferentes, tá bom? Oi? Eu vou mandar depois da aula, sempre depois da aula, eu envio lá no grupo o slide da aula. Provavelmente o pastor também vai enviar o PDF do livro, do livro principal, que é um livro sobre aconselhamento cristão, do Gary Collins. O livro, ele tem mais de 700 páginas, para vocês terem ideia. Então, assim, tem muita informação. Claro que a gente não tem tempo. Então, a gente vai ver o que dá para a gente ver aqui, o essencial. E aí o livro vocês podem ler também em casa. Acredito que o pastor vai enviar lá no grupo também o PDF, tá? O outro é uma apostila que ele fez um curso, muito bom também, tá? Mas ele não tem, a apostila foi do curso dele. Então não tem, eu acho que não tem para vender assim em livraria. Tá bom? Mas o do Collins, vocês vão ver que livro maravilhoso que é sobre aconselhamento cristão. Tá bom? Vamos lá. Os fundamentos do aconselhamento bíblico. Nós teremos uma jornada de aprendizado sobre o quê? Como ajudar pessoas. O aconselhamento é para isso, gente. Tá? Ele faz parte do discipulado. Todo discipulado, ele tem
essa prática do aconselhamento bíblico? Através da sabedoria bíblica, desenvolvendo habilidades de aconselhamento que glorificam a Deus e promovem o quê? Lembra do nosso módulo passado? Maturidade espiritual. Vocês vão pegar pessoas que são bebês. E você sabe que bebê você tem que ter todo um cuidado. Tem que ter o alimento certo, porque senão, em vez de você trazer vida, você vai trazer indigestão, mal-estar e adoecimento. Aconselhamento, na verdade, é um ministério. E a gente precisa saber aconselhar, porque senão, em vez de ajudar, a gente acaba matando a pessoa, espiritualmente falando. Tá bom? Definição de aconselhamento bíblico. O que é aconselhamento bíblico? É a arte de ajudar. Esse é um pensamento de um dos autores que eu trouxe, que faz parte da apostila que o pastor me deu também, além do livro, tá? Para estudar. É a arte de ajudar o indivíduo a alcançar o quê? Objetivos específicos que satisfaçam legitimamente suas necessidades. São necessidades legítimas, por exemplo, a fome. A fome é uma necessidade legítima. Porém, quando uma pessoa entra num estabelecimento para pegar uma comida sem pagar, que a gente chama isso de furto ou roubo, ou seja, é uma necessidade legítima a fome, mas que está sendo resolvida de forma ilegítima. Tudo bem? Então, quando a gente vai aconselhar, a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes no aconselhamento a pessoa está desesperada porque ela está passando uma necessidade financeira. A angústia dela é por conta da questão financeira. Quando essa dificuldade, quando essa necessidade é sanada, acabou a angústia. E quem vai aconselhar tem que prestar atenção. Existem questões que vão muito mais além do que só uma fome física. Então, quem vai aconselhar tem que prestar atenção em todos esses aspectos. Tudo bem? A arte de ajudar, que é o que ele colocou aqui, a gente vai esmiuçar um pouquinho essa frase aqui de cima do autor. O que é essa arte de ajudar no sentido do aconselhamento bíblico? Aconselhar é prestar ajuda. Não é só você ouvir e tchau e bênção. Aconselhar, muitas vezes, né? Você vai precisar movimentar alguma coisa, pessoas para ajudar aquela pessoa, tá? Porque você só dizer assim, não, eu estou reconhecendo, você realmente está passando a necessidade. E você também não fazer nada. Tem coisas que estão fora do nosso alcance, óbvio. Mas às vezes tem coisas que estão no nosso alcance e a gente não faz. Tá? É prestar ajuda, auxiliar. Porém, aconselhamento não é assumir o controle da vida da outra pessoa. Se você começa a controlar, querer decidir por ela, querer fazer por ela, aí já foge do âmbito do aconselhamento. Olha como que é uma linha tênue, né? É um limiar. Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Até onde eu posso fazer? Então, não é controlar a vida das pessoas. Aconselhamento não é isso. Você chegar, não, você tem que fazer assim. Não é sobre isso aconselhamento. Impor padrões. Agora você tem que se comportar dessa forma. Não é imposição de padrões sobre a vida da outra pessoa. Ou sufocar a liberdade dela. Agora você não pode mais.
O aconselhamento é você levar a pessoa, é desenvolver ali a capacidade cognitiva de análise dela, mostrando a real situação, tá? Tudo bem? É também o aconselhamento um processo individual, gente, porque muitas vezes, tudo bem, quando é uma questão de família e que a família quer o aconselhamento, a gente consegue, mas é mais difícil. O aconselhamento por exemplo, quando é questão de família, o ideal é de vez em quando trazer isoladamente cada um para que eles sejam ouvidos. Por quê? Tem coisas que a família não vai falar na frente. Tem questionamentos, tem indagações que não vai falar. Então, o problema muitas vezes não vai se resolver. Tudo bem? E às vezes é preciso fazer uma escuta individualizada. O ideal no aconselhamento é fazer escutas individualizadas. E depois que fizer, direcionar ali a questão. Mas é mais difícil trabalhar com grupos. O ideal é que seja individualizado. Por meio do contato direto com a pessoa, o conselheiro conhece o aconselhando, entendendo suas dinâmicas interiores. Como que essa pessoa se comporta, como é que ela reage. Numa só conversa, ninguém conhece ninguém. Muitas vezes as pessoas dizem assim mesmo, nossa, eu conheço a pessoa há tanto tempo e eu nunca pensei que ela fosse agir dessa forma. Por quê? Porque nós todos, gente, nós somos um iceberg na parte que está embaixo d'água. O que a pessoa vê é só a ponta. E mesmo quando a gente conhece uma pessoa há muitos anos, nós não vamos ter a dimensão, mesmo que a gente more junto com ela. Em algum momento ela vai fazer ou falar algo que você vai olhar assim mesmo. Não sabia que você pensava dessa forma. Tá? O conselheiro bíblico deve sempre avaliar. O meu conselho está ajudando? Estou contribuindo para que a vida desse aconselhando, faltou um N aqui, flua de forma mais livre ou estou impondo as coisas para essa pessoa? Então, essas indagações têm que fazer parte da vida do conselheiro. Lembrando que aconselhamento é um ministério. Não são todas as pessoas, oxalá, que todos tivessem essa habilidade para a escuta, para aconselhar. O ideal seria que todo cristão pudesse ser um conselheiro do outro irmão, tá bom? Então, o meu conselho está ajudando? Estou contribuindo para que a vida dessa pessoa ela flua de forma mais livre? Quais são os objetivos específicos no aconselhamento? Primeira coisa, especificidade é essencial. O aconselhamento bíblico não pode se basear em premissas e orientações generalizadas. Não, mas as pessoas no mundo, as pessoas na sociedade, é específico, é restrito. Aquela pessoa, a dificuldade dela. Tem uma amiga em Belém que o filho dela, mãe, o filho dela, adolescente, uma vez estava se comportando de forma assim diferente do cristianismo e ela chegou, mãe, mas todo mundo na minha turma faz assim. Ela disse, mas você não é todo mundo. Você é servo de Deus. Você tem que agir diferente. Você não é todo mundo. Se eles fazem, você não tem que fazer. Tá?
Então, essas coisas generalizadas, não, mas todo mundo faz, é assim mesmo. Deve visar também, no caso, nessa especificidade, né, atitudes específicas e oferecer linhas específicas de ação bíblica. Se a pessoa está falando da dificuldade financeira, aí você vai virar, porque o pecado. Não, é dentro daquela situação específica que a pessoa está te trazendo, que você tem que fazer o aconselhamento. Não tem que ir para as outras áreas, porque adultério, não. É naquela área que ela está trazendo a situação para você. Começa aí, tá? É preciso fazer, tá? Trazer para essa especificidade do caso. Se no aconselhamento forem surgindo, e aconselhamento é processo. É só uma vez e aí com aquela conversa a gente quer que a pessoa mude. Gente, não vai acontecer. Aconselhamento é processo. Transformação é processo. Mudança é processo. Ninguém muda da água para o vinho do dia para a noite. É processo. Priorização de problemas. Qual é o problema que a pessoa está trazendo que é mais urgente? Então, eu preciso, como conselheiro, tá, priorizar dentro daquelas situações o que é mais urgente. E aí eu vou enumerando, eu faço o meu esboço de como eu vou ajudar dentro daquilo que está, por exemplo, trazendo mais angústia e sofrimento para ela. Considerar o nível de quê? De prioridade ou gravidade. Geralmente a pessoa, quando ela vem para o aconselhamento, ela traz muita coisa. Por quê? Porque essa pessoa já foi deixando acumular muitos problemas, muitas dificuldades, até ela ter coragem, até ela conseguir confiar em alguém, também tem isso. Porque a pessoa, ela vem até você porque ela precisa, porque ela não aguenta, porque ela não sabe, ela está desorientada, mas principalmente se ela olha e vê que ela pode confiar em você. A confiabilidade, ela é um fator determinante. Às vezes a pessoa está ali rondando a outra para ver como é que é o comportamento dela, para ela poder dizer assim, eu posso confiar nessa pessoa, de abrir a minha situação para ela. Então, muitas vezes, a pessoa que alguém conta uma situação e ela começa a contar para outros, aí a pessoa vê isso, ela diz assim, eu que não vou, porque eu sei que essa pessoa vai expor minha vida também. Então, quem vai aconselhar tem que ter muito cuidado com a questão do sigilo. Porque se você quisesse, se a pessoa quisesse colocar a vida dela para todo mundo saber, ela mesma faria isso. A confiabilidade, o sigilo, extremamente necessário. Escolher uma área de cada vez para tratar, que é first things first. Primeiro as primeiras coisas. Primeiro as mais urgentes, e aí depois vai por etapas, fazendo as outras, resolvendo as outras questões, tá? É muito importante o conselheiro prestar atenção na prioridade, aquilo que é mais urgente. Conselhos generalizados demonstram pouco caso. Todo mundo faz isso. A pessoa está dizendo assim, ei, mas eu quero que você olhe para a minha dificuldade. Não é se todo mundo faz. É a minha dificuldade nessa situação. Outra coisa, o aconselhamento não é sobre você, sobre a sua fortaleza. Porque aí a pessoa vem contar uma situação, aí você começa a contar um monte de
Ah, porque eu sou assim, porque eu tenho fé assim. E não é sobre você o aconselhamento. É sobre ela. É sobre a dificuldade dela. E muitas vezes, quando ela está lá embaixo no fundo do poço, você começa a contar grandiosidades, você, ela fica pior. Porque cada vez que você conta uma grandiosidade, ela vai se distanciando dessa possibilidade de resolução do problema. Existem momentos que nós contarmos como que nós vencemos, como que nós conduzimos uma situação, isso pode sim ajudar alguém, mas sempre entendendo que é sobre a fraqueza dela, sobre a necessidade dela, sobre aquilo que ela está precisando, sobre a orientação que ela precisa para resolver aquela situação. Pouco conhecimento da real condição do indivíduo e produzem frustração, porque a pessoa, em vez de sair aliviada, ela sai cada vez mais frustrada, desesperançosa, desamparada. O desamparo é aquela situação que todo mundo viveu, é uma situação que foi na época do Covid, que a gente olha e não tem saída. Se eu for para a Suécia, tem Covid. Se eu for para Portugal, tem Covid. Se eu for para Brasília, tem Covid. Ou seja, estamos desamparados, sem saída. E muitas pessoas que chegam para o aconselhamento, elas chegam assim. Desamparadas. E aqui ele traz uma frase interessante. Pecado é a satisfação ilegítima. Lembra quando eu contei da fome? Tá? Da necessidade legítima. Que a pessoa está com fome, mas ela vai e rouba para comer. É uma necessidade legítima, ela está com fome, mas roubar é uma ação ilegítima. Entende? E aí se torna pecado, porque roubar é pecado. Tudo bem? Do ponto de vista bíblico, o pecado ocorre quando o ser humano busca formas ilegítimas de satisfazer suas necessidades legítimas. Uma boa forma de compreender o comportamento das pessoas é perguntando: que necessidades elas estão se esforçando para satisfazer? O que é que você realmente precisa? Essa é uma pergunta que o conselheiro deve fazer. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa? Em que eu posso te ajudar? Edificando pelo aconselhamento. Todos na igreja precisam ser treinados para a tarefa de fazer discípulos. O que foi que Jesus falou? Uma das últimas instruções de Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, ele diz assim, eu vou ler. Diz assim, ó, gente. Quem tem Bíblia pode achar e acompanhar. Mateus 28, a grande comissão. Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha a ordenança, é um imperativo. Não é para quem quer. Ele disse, ide. Não é se você quer. Tem que ir. Nesse caso. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. E o que é o aconselhamento? Se não o discipulado, se não o aconselhamento.
Ide. É um imperativo. É para toda a igreja. Não é para alguns. É para todos. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Portanto, liderar. Então, essa tarefa de fazer discípulos e liderar é para todo cristão. Isso implica na responsabilidade de aconselhar pessoas. Discipular também é aconselhar. É direcionar, dar direção para aquela pessoa que está perdida. Orientá-las conforme o quê? A palavra de Deus. Existem 3 palavras na Bíblia para explicar a palavra aconselhamento. A palavra noutesia, traduzida como admoestação, está no Novo Testamento. Noutesia, no grego. Tá? É um aviso, uma advertência ou ensino. Então, quando a Bíblia fala sobre aconselhamento, tem esses significados na palavra de Deus, lá no Novo Testamento. Tá? Literalmente significa colocando na mente. Pressupõe um problema a ser vencido através do quê? Da confrontação verbal. Olha, irmão, nesse sentido, essa atitude não é uma atitude que a Bíblia nos ensina desta forma. Que aí o aconselhamento não é, porque a minha opinião sobre... Não é sobre a sua opinião, nem a minha. É o que a Bíblia fala. É o que a palavra de Deus ensina. Porque somente a palavra de Deus e com o Espírito Santo convencendo é que aquela pessoa vai mudar. Nós não temos poder para mudar ninguém. Só a palavra de Deus tem poder de transformação. E só o Espírito Santo, ele tem poder para convencer. Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O poder de convencimento não é nosso, é do Espírito Santo. O poder é dele. Amém? A outra palavra é paracaléu. Significa literalmente chamar uma pessoa para o seu lado. Traduzimos como rogar, exortar, encorajar, animar, alentar, confortar, admoestar. A outra é paideia, cujo sentido é nutrir. Olha quanta coisa tem dentro do aconselhamento. Você está admoestando, você está exortando, você está encorajando, você está animando essa pessoa, você está doutrinando, você está educando e ao mesmo tempo treinando. Você está sendo treinado também e você também está treinando, que é o id e fazer discípulos. Reproduzir o que a palavra de Deus ensina. Disciplinar, instruir, corrigir. Segundo a Bíblia, aconselhar é usar a palavra para ajudar pessoas a superarem seus problemas, levando-as a agir segundo a vontade de Deus. Esse é um ministério de todo cristão. Vamos ler? Eu queria que alguém abrisse em Romanos 15, 14, João, apóstolos. Quem for ler, quem vai ler João 15, 14? Romanos, melhor dizendo, perdão. Romanos 15, 14. Outra pessoa, por favor, abra em Colossenses capítulo 3, versículo 16
E outra pessoa, por gentileza, abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 14. A primeira referência, Miriam. Miriam, Romanos 15, 14. Romanos 15, 14. Pega o microfone, Miriam. Para falar com o microfone. Oi? Colossenses 3,16. Jaque. Maria Rosa já pegou também? Não trouxe? Tá. Alguém mais? O irmão Jaime. Alguém mais trouxe Bíblia? 1 Tessalonicenses 5, 12 e 14. Vamos lá, Miriam. Romanos 15. Romanos 15, 14. Tá certo? Acho que não. 15, 14. Ok. Jaque. Colossenses 3,16. Tudo bem? A terceira é 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 14. Eu vou ler aqui. Alguém já? Irmão Jaime, pode ler, irmão Jaime. Está na palavra, né? O versículo 14 é assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então, a palavra de Deus, ela é riquíssima e todo cristão é um ministério de todo cristão. Deveria ser. Admoestar com amor, né? Com entendimento, com sabedoria bíblica. O aconselhamento cristão, agora nós vamos ver sobre as bases do aconselhamento. O que fundamenta, o que estrutura. O aconselhamento cristão possui bases conceituais. Quais são os conceitos? Tá? Essas bases conceituais, bases bíblicas e práticas que o diferenciam de outras abordagens. Porque o aconselhamento cristão, ele sempre vai ter como base a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, as bases conceituais. Por exemplo, entender que a necessidade é universal. Não é só aqui que as pessoas têm necessidade. Não é só aqui que as pessoas sofrem. Em todo o mundo, em todos os lugares, tem pessoas que estão sofrendo. Tem pessoas que precisam de alguém que as escutem. Tem pessoas que precisam de alguém que lhes dê um direcionamento. Elas estão desorientadas. Elas não sabem o que fazer.
Em todo lugar. Então, todos enfrentam crises? Sim, em todos os lugares. Então, isso é uma necessidade universal. Todo mundo tem dúvida? Sim, de pontos diferentes. Em algum momento da vida, todos têm dúvidas. E isso é uma dúvida universal. Todo mundo, em algum lugar, está com dúvida de alguma coisa. Em alguma coisa. Conflitos. Conflitos é só o povo do Brasil que enfrenta? Não. Conflitos existem no mundo todo. Então, é uma necessidade universal. A igreja tem responsabilidade primordial em oferecer apoio, orientação e cura. É um dever da igreja. Então, para a igreja oferecer apoio, ela realmente tem que ser apoio. A pessoa tem que chegar aqui e se sentir acolhida. Orientação, direção, rumo, cura. A igreja é um lugar de cura da alma. O hospital é da cura de situações físicas, do organismo. Mas a igreja também, quando ora, também Deus cura. Agora, questões ligadas à alma, é só Deus que cura. Questões de pecados encobertos, é só Deus que cura. É só Deus que opera. Mas Deus opera também, trazendo cura do corpo. Definição. O que é aconselhamento, né? Por isso que eu falei que vai ser sempre trazendo algumas processo dinâmico. Aconselhamento é isso. Processo dinâmico e confidencial. Gente, não pode você, depois que uma pessoa vem se aconselhar, você sair e falar que ela falou para você para outra pessoa. Não faz sentido. Enviesa. Muda a tua forma de pensar. E vai atrapalhar esse processo. Lembra que eu falei no começo que aconselhamento é processo? É você e a pessoa. Se você tiver que falar, é para o Espírito Santo. Deus, Senhor, essa pessoa veio com essa situação, me direciona na tua palavra. Como que eu vou trazer uma palavra? Como que eu vou orientar essa pessoa? Não pode. Se a pessoa souber que você falou. Agora tem situações que todo mundo sabe, né? Que não é novidade, aí não tem o que fazer. Mas ainda assim, o conselheiro não deve ficar emitindo julgamentos. Quem quer ir para o ministério de aconselhamento tem que ser uma pessoa que saiba, tá? Trabalhar com o sigilo. É confidencial. O que é confidencial? Você não pode falar para outra pessoa. Você falou, você já quebrou ali, sabe? A confiabilidade da situação. Não pode. A menos que você não dê conta e você vai procurar um outro conselheiro mais experiente que você, o pastor, e diga assim, pastor, eu estou com esta e esta situação. E aí eu não sei como direcionar. Aí pode. Mas aí vai ficar ali entre, tá, o pastor e você. Agora você, a pessoa veio, tem confiança, conta algo muito pessoal, e você sai dali e vai contar para outra pessoa que não tem nada a ver, está fora. Isso não é aconselhamento cristão. Isso aí tem outro nome. Menos aconselhamento cristão. Tudo bem, gente? Tá? Deixa eu ver aqui. Processo dinâmico e confidencial de relacionamento pessoal, no qual um conselheiro treinado, que é o que vocês estão fazendo aqui,
Vocês estão aprendendo, tiveram o outro semestre aprendendo bastante a palavra do Senhor. Para quê? Só para aprender? Claro que não. Vocês acham que vocês estão vindo aqui só para vocês aprenderem? Claro que não. Vocês vão usar isso. Vocês serão usados com esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Não é só para vocês. Fazer discípulos. Direção, tá? Ajudar uma pessoa sob a direção de quem? Do Espírito Santo, visando o quê? A maturidade e o bem-estar para a glória de Deus. Maturidade e bem-estar de quem? Daquela pessoa que veio se aconselhar com você. Comparação com o secular, com outras questões, né? Nós temos muitos outros outras áreas que trabalham também com aconselhamento. Inclusive, a psicologia eu não considero com aconselhamento, né? É um pouco diferente, embora faça parte também. Semelhanças, técnicas, tá? De comunicação eficaz, habilidade de escuta ativa, estabelecimento de rapport, nossa, que isso, né? Diagnóstico de problemas, diagnosticar, porque quando você vai no médico, você está com dor, né, e você toma um remédio e não passa, o que o médico vai fazer? Exames. Para quê? Para ele ter um diagnóstico, para ele ter um direcionamento onde que vai tratar. Como vai tratar, que remédio vai administrar, quanto tempo vai administrar, qual é o melhor remédio. Precisa ter diagnóstico para poder tratar. Tudo bem? Estabelecimento de metas. Você vai ouvir e vai estabelecer metas. Como que você vai ajudar? Vou pegar essa palavra, vou trazer este entendimento. Você vai, né, estabelecer metas. Tudo bem? Então, para ajudar um pouquinho, já que se vocês escolherem esse ministério para trabalhar, que não é fácil você lidar com angústias e dores de outras pessoas, você tem que gostar muito. E tem que gostar muito de querer ajudar pessoas. Porque quando as pessoas vêm, elas estão muito quebradas. Então, a gente vai precisar. Eu trouxe para vocês, de presente, sobre como desenvolver a habilidade de escuta ativa. O autor ele só cita, mas ele não trouxe. E eu fiz uma pesquisa e trouxe para vocês, para ajudar vocês. O que é escuta ativa? Que ele falou ali no outro slide. É a prática de ouvir para entender o que alguém está dizendo. Vocês sabem que tem diferença de ouvir e escutar? Muitas vezes a pessoa está ouvindo, mas ela não está escutando. E a gente vê muito isso com criança. Você diz assim, ô fulano, ele está ali brincando, né? Aí, fulano, faz tal coisa. Tá. Ele continua lá. Outro menino, tu não está ouvindo o que eu estou falando? Tô. E continua ali. Ele está ouvindo, mas ele não está escutando. Porque escutar necessariamente implica em direcionar o olhar para a fala do outro, para poder entender o que o outro está falando. Se você não direcionar, não colocar o olhar, você não está escutando. Você está na rua, está tendo não tem? Você está na rua, não tem aquelas rádios que estão ali, e aí está fazendo um monte de anúncio, e você está ouvindo, mas você não está escutando, você não está atenta. A hora que você fica atenta a alguma coisa, aí sim você está escutando. Porque o escutar necessariamente precisa direcionar o olhar para poder entender o que o outro está falando. Aí é escuta. Tudo bem? Concentrando-se exclusivamente na fala do outro. Isso é escuta ativa. É você direcionar a tua atenção total para o que ela está falando.
Em vez de ficar planejando. Ah, a pessoa está falando e você está aqui, ó. Ah, eu tenho. O que será que eu vou dizer para ela? Se você, na sua mente, devagar, for para pensamentos de que você, aquela hora da escuta, não é hora de estabelecer metas. É de escutar para detectar a necessidade dela. A verdadeira necessidade da pessoa. Isso é escuta ativa, tá? Ajuda a ter conversas mais profundas e envolventes. Porque se você estiver pensando em metas, você vai ser, ah, você está sentindo isso? A pessoa vai dizer o quê? Sim. Isso não é estabelecer diálogo. Você tem que fazer perguntas para ela falar dela. Não sim, não. Sim e não aprofunda nenhum tipo de relacionamento. Tudo bem, gente? Quais são os benefícios da escuta ativa? A primeira coisa, melhora a comunicação. Porque quando a pessoa percebe que você está prestando atenção na angústia dela, na dor dela, então ela vai ter mais facilidade de falar, cada vez mais. Muitas vezes, num primeiro atendimento, a pessoa não se sinta tão à vontade. Mas quando ela percebe que você está prestando atenção para a angústia dela, isso vai trazer, vai gerando nela confiança. E em cada encontro, ela vai falando, ela vai falando, ela vai falando. Quando ela vê, ela realmente expôs a situação. Porque muitas vezes um comportamento é só um sintoma. A real causa está escondida. Então, o médico, ele inicialmente medica um sintoma. Mas quando ele vê que a pessoa não melhora, o que ele faz? Ele vai investigar a causa. E quando ele consegue detectar a causa, passa a medicação certa, o sintoma sobe. Febre é sintoma, né? Né, professora Edna? Doutora Edna? Febre é sintoma. E febre é sintoma de muitas doenças. Então, aí na emergência, a pessoa chega com uma dor, que é outro sintoma. Aí o médico fica medicando a dor lá. Não passa? O que ele vai fazer? Tem que internar. Para quê? Para diagnosticar, para fazer exames, para saber o que está causando essa dor, por que o remédio não está, qual o remédio que a gente vai precisar administrar para passar essa dor. Quando ele vê, ele encontra a causa, algum tipo de inflamação lá no corpo, dá o remédio certo, o que acontece com a dor? Então, quando se medica só sintoma, a gente não resolve o problema. Tudo bem? Melhora a comunicação, porque a pessoa está vendo que você está prestando atenção no que ela está falando. Incentiva a colaboração. Então, cada vez encontro, cada encontro, cada vez mais, ela vai se abrindo, ela vai contando, tá, o que está acontecendo com ela. Cada encontro ela vai se sentindo mais acolhida, vai tendo mais confiança de falar. A escutativa faz isso. Aprofunda os vínculos. Porque se forem encontros superficiais, que a pessoa não tem confiança de abrir, de falar, de trazer as angústias dela, então esse relacionamento vai ser muito superficial. Não vai resolver o problema da pessoa. Demonstra empatia. E o que é empatia? Empatia é se importar com a dor do outro como se você fosse o outro, só que você não é. A dor é dela, mas você se importa com a dor dela e você quer fazer algo para ajudar. Você fica suspensa, porque se você se misturar, se ela conta assim,
eu, meu pai, minha mãe, tem um relacionamento assim. E aí você diz assim, nossa, seu pai, sua mãe é isso. Você se mistura, você já perdeu a capacidade de ajudar aquela pessoa. Quando você julga a situação, você já perdeu a capacidade de ajudar aquela pessoa. Você tem que ficar suspenso para você poder trazer orientações para ajudar aquela pessoa. Então, a empatia é como se fosse o outro, mas você não é. Você está de fora, senão você não vai conseguir ajudar. Não é que não se importa, não é que não está doendo em você, mas se você se misturar e começar a ter o mesmo questionamento e dificuldade no relacionamento, que ela não tem como ajudar, não tem como aconselhar. Você fica de fora para poder ajudar. É como ser. Você se importa com o outro, com a dor do outro, como se fosse, mas você não é. Tudo bem? Alguma dúvida? Resolve conflitos. A escuta ativa, ela realmente vai ajudar a resolver conflitos. Eu não sei se vocês já tiveram em situações conflituosas dentro de famílias, né? É complicado, é difícil. Quando eu estava na faculdade, a gente foi fazer eu fazia estágio em psicologia escolar. E nós fomos fazer uma intervenção dentro de uma sala de 5º ano. Gente, era um conflito desses alunos com os professores. E nós fomos fazer uma intervenção. E quando você vai fazer intervenção de conflitos, você não pode ter parcialidade. Você está ali para ajudar. Você não pode ter lado. Você não pode estar a favor de um e de outro. Senão você vai atrapalhar. Tem que ser imparcial para poder ajudar. E aí era um conflito muito grande. E a professora que tinha o conflito maior era a professora de matemática. Só que ela não aceitou a nossa intervenção. E nós fizemos uma intervenção com outro professor e foi muito bom, porque eles não deixavam o professor dar aula. E eles atrapalhavam muito a aula. Eles jogavam, eles danificaram várias centrais de ar na sala de aula, porque eles jogavam papel. Os professores não conseguiam dar aula. Eles eram terríveis. E a gente ficava na sala observando, anotando. E aí nós levamos uma dinâmica para fazer a interação deles com o professor. O nome da dinâmica era Os Três Porquinhos. Como que era essa dinâmica? Eles tinham, nós dividimos em 3 grupos a turma, o professor estava na turma, um grupo ia encenar sobre a história dos 3 porquinhos, era o grupo 1, e a gente falou para eles o que eles iam fazer individualmente. Dividimos a turma, e a turma que era mais que atrapalhava a aula, nós colocamos para fazer a representação. Vocês vão ficar lá fora um pouquinho, e vocês vão treinar, e depois vocês vão representar. Beleza, eles foram para lá, que é aluno de 5ª série. Meu Deus, eles gostam, eles são muito ativos. A equipe 2 era aquela equipe que, quando eles começassem a ensinar, eles iam começar a conversar, fazer barulho, rir, jogar papel para o lado. E a 3ª equipe ia observar o comportamento de todo mundo. E o professor estava lá, na 3ª equipe. E aí, quando eles vieram lá de fora, tal, aí, quando eles começaram a encenar, aí a turma do barulho começou. Aí eles ficaram, porque não sei o quê, porque a gente está aqui, a gente se esforçou, a gente foi para ali. E vocês não estão prestando atenção. Isso é uma falta de respeito. E eles ficaram muito aborrecidos. Aí, tá bom. De novo, tá bom. Aí começaram de novo. Aí quando eles começaram de novo, eles de novo. Fazendo, sabe? Eles ficaram muito zangados, muito aborrecidos.
Porque era uma falta de respeito. O que a pessoa está falando? E vocês estão jogando papel para o lado. Os que faziam isso na sala. Depois nós abrimos a roda e aí eles... Agora vocês vão falar como que vocês sentiram. Não sei o que, uma falta de respeito. Aí a gente foi para ali, a gente se treinou e não sei o quê, e aí ninguém prestou atenção, ficou aí tudo. Aí depois a equipe 2, aí a equipe 2, aí o professor falou, né? E quando o professor foi falar, ele disse assim, eu fiquei observando tudo aqui e eu lembrei que para eu dar uma aula para vocês, eu me preparo 2 semanas. Eles, o quê? 2 semanas? 2 semanas. E quando eu chego aqui, vocês não deixam eu dar minha aula. Eu sei que eles ficaram calados. E aí o professor falou com eles e tudo. E depois de aí depois disso, para resolver o conflito. Vocês perceberam qual é a situação? Aí eles, sim, a gente entendeu. Qual é a sugestão? O que vocês vão fazer para melhorar isso? Agora nós vamos prestar atenção na aula do professor. Aí o professor, né? Qual é a sua dificuldade? O que o senhor vai fazer para melhorar? E eles foram dando, né, as sugestões deles para melhorar. E teve um dia que a psicóloga da escola, ela passou na frente da sala, porque ninguém aguentava, porque era uma sala muito barulhenta, a professora... E ela passou, aí ela voltou. Aí ela disse, ela abriu a porta, ela disse, gente, eu pensei que essa turma não estava aqui. O que aconteceu? O conflito foi resolvido. Eles assentados, fazendo os trabalhinhos, o professor conseguindo dar aula. Resolução de conflitos é isso, todo mundo tem que ser ouvido. Todo mundo tem que se escutar. E depois todo mundo tem que dar uma sugestão para melhorar o conflito. Tudo bem? Tá? Resolve conflitos a escuta ativa. Todo mundo se escutou. Todo mundo atentou para a dificuldade que estava causando para o outro. Tudo bem? Deixa eu só beber uma aguinha que está aqui. E na igreja tem conflito? E na igreja tem problemas? Claro que não. Duvido. A grande questão que eu vejo na igreja é que as pessoas não sentam para resolver. Formam-se os grupinhos a favor do fulano, do ciclano, mas não se sentam para resolver os conflitos. E isso é um problema. Isso faz com que a igreja pare de crescer. Faz com que o Espírito Santo não se manifeste como tem que se manifestar. Precisamos resolver os conflitos dentro da casa do Senhor. Gera confiança. A escuta ativa, quando a pessoa percebe que você está prestando atenção na angústia, na dor, gera confiança. Ela vai falar em algum momento. Nosso problema é que a gente quer no primeiro encontro que a pessoa fale tudo. Gente, nem é assim, nem na psicologia é assim. A gente tem que criar um vínculo de confiança. Até a pessoa ficar, assim, ela se sentir à vontade para falar dela. Evite interromper a pessoa, porque a gente tem uma mania, a gente não deixa a pessoa falar. A gente quer logo dar opinião, a gente corta a pessoa. Não, mas não é assim. Deixa a pessoa falar. Quando você interrompe, você não deixa ela se abrir. Dedique toda a sua atenção ao que a outra pessoa está falando, afastando os seus próprios pensamentos momentaneamente. Deixe a pessoa, não interrompa. A gente tem a mania de interromper, né? A pessoa começa a falar assim, nossa, a minha vida está tão difícil, eu estou pensando em me suicidar. Menina, não faz isso. Deixa ela falar. Como diz, né, na psicologia, fale-me mais sobre isso. Qual é a sua angústia? Qual é a sua dor? O que está acontecendo aí dentro de você? Fala para mim. E escuta. Não interrompa. Para você poder direcionar depois.
Escute sem julgar. Gente, isso aqui é muito importante. Quando você já começa a ouvir a pessoa e já começa assim, dentro de você, olha, tá, acabou. Quando você começa a julgar, porque julgamento, toda pessoa que vai para o julgamento vai ter o que no final? Uma condenação. Julgamento só serve para você, no final de tudo, condenar aquela pessoa, dizer assim, para essa aí, tá difícil. Afaste pensamentos positivos ou negativos que surgirem em reação à fala da pessoa, tá? Concentrando-se no que o outro quer expressar. Deixa ele falar. Deixa, quanto mais ele falar, mais material você vai ter para formar o seu diagnóstico. Para entender como é que você vai intervir. Como que você vai ajudar. Com que palavra você vai ali orientar aquela pessoa. Resuma e parafraseie aquela história assim, olha, você disse isso, isso e isso. É assim mesmo? É dessa forma? Deixa eu entender bem o que você está falando. É isso que você está falando? Para que você não tenha um entendimento distorcido da fala dela. Porque entendimento distorcido, solução distorcida. É isso mesmo que você está falando? É desse jeito? É desse jeito. Parafraseie, tá? Repita com outras palavras, sem adicionar novas informações. Não inventa. Não coloca chifre na cabeça do cavalo. Tudo bem? Não inventa, não diz o que a pessoa não disse, não entenda o que ela não falou, tá? Ou seus próprios comentários. A minha opinião, aconselhamento não é sobre nossa opinião. Aconselhamento é para direcionar, dentro do conhecimento da palavra de Deus, aquela pessoa para uma solução. E muitas vezes a nossa opinião vai afastar essa pessoa. Porque não é sobre a nossa opinião, que eu acho. É sobre a necessidade que ela tem e como que a palavra de Deus vai ser direcionada para ela. Use a comunicação não verbal. A pessoa está falando e você está lá assim. Tudo bem se estiver com frio, tá? Porque você pode estar no inverno, está frio, você está aqui porque está com frio. Mas está calor e você está aqui? Ou então, nosso corpo fala. Tá? Ou então começar a fazer caras e bocas. Não é? A comunicação. Evite cruzar os braços ou se mexer demais, ficar incomodado sabe, quando está ouvindo. Ficar, né, coçando a cabeça. A comunicação não verbal, ela vai ser observada pela pessoa que está conversando com você. Tá? Demonstrando atenção. Devemos demonstrar total atenção à fala da pessoa. Faça perguntas abertas. Use perguntas específicas. Fale-me mais. Me esclarece mais sobre isso aqui que você falou. Como que isso te afeta? Né? Porque se você fizer perguntas só para ela responder sim, não, não sei, talvez, que diálogo você vai desenvolver com essa pessoa? Nenhum, tá? E entendendo, gente, que vai ter situações que não são para nós. Quando você perceber que são questões que precisam de um encaminhamento para um psiquiatra, para um psicólogo, seja humilde em reconhecer que você tem ali um limite para ajudar aquela pessoa. Questões que você vê que é de área de libertação e que você não tem treinamento para fazer isso, mande para alguém que trabalhe com isso. Tudo bem? Reconheça as suas limitações.
Se você não tem suporte para dar, para mexer no trauma de alguém, não mexa no trauma. Não mexa. Porque quem mexe em trauma tem que saber dar suporte. Se não souber, você destrói essa pessoa. Tá? Então, quando você perceber que não é mais, sabe, que você está além da tua possibilidade de ajudar, seja humilde de dizer assim, não, aqui já não é mais comigo, é com o pastor, é com o psiquiatra, é com o psicólogo, porque principalmente questões relacionadas à ideação suicida, à depressão, à bipolaridade, que precisa de medicação específica, tudo bem? Então, seja humilde para reconhecer até onde você pode ajudar e onde você não pode mais. Estabelecimento de rapport. Lembra que eu falei ainda agora? Essas duas coisas aqui, essas duas habilidades, são técnicas para ajudar vocês no aconselhamento. O que é rapport? Rapport, a gente utiliza muito esse termo na psicologia como é que eu posso dizer? Para estabelecer um vínculo de confiança entre paciente e psicólogo, tá? Em que a pessoa vai se sentir à vontade para trazer as angústias, as dores, coisas que ela não falaria para ninguém, aí ela traz para a gente poder ajudar. E, inclusive, alguns pacientes meus, eles dizem assim, tem algo que eu quero falar para você, mas eu não tenho coragem porque eu sei que você vai me condenar. Aí eu digo para elas, o meu papel não é te condenar. O meu papel aqui é compreender que você está em angústia e sofrimento e te ajudar. E aí quando eu digo isso, nossa. Então, é sobre isso. Não é o nosso papel. A pessoa já está ali condenada por si mesma pelas suas angústias. Se eu condeno mais ainda, eu destruo essa pessoa. Não é nosso papel condenar ninguém, nem julgar. Tá? Rapport é um termo francês que significa trazer de volta ou estabelecer uma relação. Refere-se à criação de uma conexão harmoniosa e de confiança com outra pessoa, criando um ambiente propício para a comunicação e o entendimento mútuo. Ela te entende o que você está direcionando e você entende a angústia dela. E você direciona, então há uma comunicação, há um entendimento entre vocês dois. Isso é rapport, esse vínculo de confiança. E a pessoa se sente livre para falar dela, porque ela sabe que você não vai condenar nem julgar ela. Empatia. Olha, de novo, é um termo que está lá na escuta ativa e que também está no rapport. Colocar-se no lugar do outro e buscar entender seus sentimentos genuinamente, de verdade, tá? Verdadeiramente. Compartilhamento, encontrar pontos em comum e áreas de interesse para criar uma conexão autêntica. Tá? No aconselhamento é melhor, né? Porque na psicoterapia a gente a gente não pode estar falando da nossa vida para o paciente. É vedado, tá? Mas no aconselhamento cristão você pode trazer uma experiência sua, desde que isso não seja uma imposição para ele, mas para ajudá-lo a enfrentar a sua situação. Confiança, rapport. Olha de novo. Cumprir promessas, ser transparente e fornecer informações precisas, mostrando que pode ser confiável. E aqui entra o sigilo, aquilo que eu falei ainda agora. Para você ser considerado uma pessoa confiável, você tem que ser uma pessoa que sabe guardar o que você está ouvindo e não espalhar isso para ninguém.
Escutativa. A escutativa também faz parte do rapport, que é demonstrar interesse genuíno, verdadeiro, fazer perguntas abertas e parafrasear para confirmar o entendimento, que foi o que nós vimos na técnica da habilidade de escutativa ainda agora há pouco. Adaptação. Ajustar a comunicação ao estilo e ritmo do outro. Gente, sempre aconselhamento é sobre a dificuldade do outro. E como eu vou buscar formas e instrução da palavra para ajudar essa pessoa na dificuldade dela. Mostrando flexibilidade e, principalmente, respeito pela dor do outro. Menina, deixa de besteira. Ai, menina, te anima. Isso não é aconselhamento. Quando você diminui a dor e a angústia do outro e acha isso uma besteira e ainda fala para ela, eu duvido que ela volte para falar mais alguma coisa para você. Não vai. O que é da dor do outro, da angústia do outro, pode ser bobagem até para você. Mas para ela é o que está trazendo angústia, dor e sofrimento e desespero. E aí você diz para ela que aquilo é uma besteira, uma bobagem. Você diminui a angústia, deixa disso, tem fé. Ela nunca mais vai voltar. Então não é sobre nós, sobre a nossa fortaleza. E nós precisamos estar fortes, precisamos estar fortalecidos na nossa fé, no nosso conhecimento, para poder tirar essa pessoa lá do fosso que ela está. E saber tirar ela de lá. E trazer ela para a maturidade cristã. Ajustar a comunicação ao estilo e ritmo do outro. É no tempo da pessoa, não é no meu tempo. Eu estou forte, é ele que está fraco. Paulo diz, né? Suportai as cargas um dos outros. Os que são mais fortes tenham, né? Ajudem os que são mais fracos. Contexto. Observar todo o contexto da pessoa, o ambiente, a situação para criar o quê? Um clima propício para a conversa. Tá? Aconselhamento cristão. Fundamentos e princípios. Quais são os fundamentos? Aqui a gente já está no autor do nosso livro, que é o Gary Collins. O aconselhamento cristão é um ministério vital que se distingue por sua fundamentação bíblica. É cristão é porque é bíblico. O fundamento dele é o ensinamento da palavra de Deus. Você vai instruir dentro da palavra de Deus. É necessário ter técnicas de escuta, mas o fundamento é bíblico. Você vai orientar com a palavra. E dependência do Espírito Santo. Conselheiro cristão tem que ter dependência do Espírito Santo. Direcionamento do Espírito Santo. Unção. Porque unção, vocês sabem, né? O que é unção? Unção é a autoridade que Deus derrama sobre nós para desenvolver, para fazermos algo. Por exemplo, quando no Antigo Testamento um rei ele era separado, o que acontecia? O profeta enchia lá, né, de azeite, aquele vasilhame, e ia até a pessoa que Deus disse assim, quando Samuel foi ungir Davi, por exemplo, ele ungiu Saul. Quando ele foi ungir Davi, a Bíblia diz que quando Samuel derramou o óleo sobre Davi, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. O que significava isso? A autoridade para ser rei. Unção é autoridade para assumir determinada função para o bem do reino de Deus. No caso dos reis,
dos profetas eram ungidos. Então, o Espírito Santo também nos unge. A presença do Espírito Santo, ela é indispensável ao conselheiro cristão. Diferente de outras abordagens, ele parte de uma visão de mundo baseada nas Escrituras, reconhecendo Deus como fonte de toda sabedoria e transformação. Então, nesta apresentação, exploraremos, né, as diferenças fundamentais do aconselhamento cristão, seus fundamentos bíblicos, características de eficácia e o papel do conselheiro como instrumento nas mãos de Deus para promover cura, crescimento e transformação, o quê? A imagem de Cristo. Lembra que nós estudamos em lá no módulo passado sobre maturidade cristã? O que é chegar à maturidade cristã? É chegar ao nível em que a imagem de Cristo ela foi restabelecida novamente em nossa vida, através do nosso compromisso com a palavra de Deus, com a salvação em Cristo, de sermos testemunhas vivas, de deixar o Senhor Jesus transformar a nossa vida, restaurar a Zoe que foi perdida no Éden. Isso é maturidade cristã. E nosso papel, para quem for seguir nesse ministério, que não é um ministério fácil, mas é o que a igreja precisa. Diferenças fundamentais do aconselhamento cristão. Primeiro, o fundamento é teológico. Parte de uma visão de mundo bíblica sobre Deus. Ou seja, sobre Deus, a humanidade, o pecado, a redenção e o propósito da vida. Então, tem um fundamento teológico. Teologia é o estudo sobre aquilo que a Bíblia fala de quem é Deus. Deus se revela a nós através da sua palavra. Papel do Espírito Santo. Reconhece a ação, no caso aqui o conselheiro, reconhece a ação transformadora e orientadora do Espírito Santo no processo de aconselhamento, entendendo que quem, na verdade, transforma é o Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus. Nós não temos o poder de transformar ninguém, gente. Só quem transforma é o Espírito Santo através do conhecimento da palavra. A palavra de Deus, como o Hebreus fala, né? Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração do homem. Então, ela vai lá no profundo. Então, o conselheiro cristão tem que ter conhecimento de quem é Deus, da humanidade, como surgiu a humanidade, como surgiu o pecado, o que é redenção, qual o propósito de nós estarmos aqui, para a glória de Deus. Tá? Tem que ter dependência total do Espírito Santo, não é sobre o que eu acho, é que o Espírito Santo me instrui através do conhecimento da palavra. A autoridade das Escrituras, isso, gente, é fundamento do aconselhamento cristão. É estrutura, é o que dá base para o aconselhamento cristão. A Bíblia é a autoridade suprema para compreender a natureza humana. É o único livro que vai falar verdadeiramente sobre a natureza humana. Inicialmente uma natureza que era ali perfeita e depois uma natureza caída. Não tem em outro lugar esse conhecimento, é só na palavra de Deus. Tá? Os problemas e os caminhos para a cura. É só, gente, para a alma humana não tem outro remédio. Não tem outra forma de cura, é só o Senhor. É só o conhecimento transformador da palavra de Deus. É só
A dependência total do Espírito Santo de Deus. Meta final, não apenas alívio sintomático. Não é só para aquele momento ali, daquela angústia. Não, o aconselhamento, tá? É também para um ajustamento social, tá? Mas a transformação à imagem de Cristo e relacionamento correto com Deus e o próximo. Não é só sintomático, não é só para aquele momento. É para que haja o desenvolvimento de uma vida espiritual de comunhão com Deus. E nós vamos ser essa pessoa que vai ajudar essa pessoa que não está conseguindo se firmar, que está com algumas dificuldades de se firmar na palavra do Senhor. Compreensão do problema. Reconhece a dimensão espiritual do sofrimento. A gente precisa entender quando que é uma questão ligada ao pecado, quando é uma questão ligada a uma rebelião daquela pessoa. Gente, toda rebelião, ela não vem de Deus. O pai da rebelião, da mentira e tudo, é Lúcifer. Quando você vê alguém na igreja fazendo grupinhos para se rebelar contra as autoridades, isso não tem origem em Deus. Nem que ela diga assim, não é porque eu não concordo com esse posicionamento do fulano, do ciclano que está lá na frente. Toda rebelião não tem origem em Deus, não adianta. Então, quando nós virmos alguém se movimentando contra uma autoridade dentro da casa do Senhor, fazendo grupinhos para ser contra alguma decisão, alguma postura, isso não tem origem em Deus. Pode ter certeza. Nunca vi aqui nessa igreja, não. Eu não vi. Graças a Deus, a nossa igreja é uma igreja abençoada. Eu não teve esse. Não há. Não há. Eu nunca vi. E eu nunca ouvi falar também. Graças a Deus. Mas tem igrejas por aí que sim. Tem. E não é brincadeira, não. É que realmente eu nunca ouvi falar. Aqui nessa igreja, não. Mas quando a gente vê alguém com esse movimento, fazendo, sabe, a gente tem que ficar atento. Porque foi o que Lúcifer fez. O que ele fez? Ele fez 1/3 dos anjos se rebelarem juntamente com ele. E todos eles caíram. Tudo bem? Compreensão, entendendo a dimensão espiritual do sofrimento, se é por causa de um pecado, se é consequência de rebelião, se é separação de Deus por causa do pecado, de obras mortas, além das causas psicológicas, sociais, problemas familiares, né? Problemas na sociedade, com amizades e biológicas. A gente tem que entender o homem nessas dimensões. Entender quando ela está sofrendo porque está doente, e esse adoecimento está trazendo angústia, sofrimento e dor, tá? A compreensão do problema vai ajudar também na hora de intervir. Recursos para a mudança. Inclui principalmente, acima de tudo, a graça de Deus. Acima de tudo, a graça, o favor, a misericórdia de Deus, o perdão, a oração. A oração, ela é um instrumento de poder que o Senhor deixou nas nossas mãos. Nós oramos e o Senhor age. A oração, eu tinha uma frase quando eu era mais nova, né? A oração move o braço de Deus, né? Usavam muito essa expressão antigamente. A oração, gente, tem um poder impressionante. A ação do Espírito Santo, a comunidade da fé, a obediência à palavra de Deus. Isso são todos recursos para que uma pessoa seja transformada, seja liberta, seja curada das suas dores, dos seus males,
físicos, psicológicos, emocionais, tá? Fundamentos bíblicos. Continuação, né? Tá? Collins fundamenta a prática do aconselhamento cristão em conceitos bíblicos essenciais que formam a base para uma abordagem eficaz e fiel. Primeiro, a natureza de Deus. Quem é Deus? Deus é amoroso. Deus, ele é justo, porque pensa quando alguém que a vida foi só dificuldades, o pai abandonou, a mãe maltrata, como que essa pessoa chega e nós vamos apresentar um Deus amoroso para ela? Então, nós temos que ter um cuidado, né? Porque inicialmente a pessoa não vai acreditar. Como que um Deus amoroso vai fazer eu passar por tudo isso? Como que você vai responder para ela? Na minha vida sempre foi tudo tão difícil, eu nunca tive nada. Onde estava Deus? Uma pessoa que foi, por exemplo, uma menina que é estuprada. Onde estava Deus quando eu fui estuprada? Por que que ele não me guardou? Por que que ele não me livrou? Como que você vai responder? Então, quando a gente vai fazer aconselhamento, vão vir muitas questões. E quando você não souber, seja verdadeiro. Essa pergunta eu não tenho como te responder. Passa para quem consegue, né? Porque questões, principalmente de estupro, gente, é um negócio muito pesado. Muito difícil de lidar. Tá? Então, se você não dá conta, manda para quem dá conta. Tá? Ele é santo, ele é presente, tá? O conselheiro representa o caráter de Deus em sua prática. O conselheiro também tem que ser amoroso. O conselheiro também tem que ser justo. O conselheiro também tem que ser misericordioso. Não tem que olhar para a pessoa, bem feito, eu acho bom que ela esteja passando por isso, bem feito. Não cabe a nós. Ele é santo. Nós temos que ter uma vida santificada no altar, na presença de Deus, né? E presente. Tem que ser presente na vida daquela pessoa. Ela precisa ver em você que você se importa com ela para ajudá-la, não para condená-la. Natureza humana, criada, o conselheiro tem que ter entendimento, porque ele tem que falar sobre isso para a pessoa. A natureza humana, primeiro, criada à imagem de Deus. Em que sentido? Não que nós sejamos oniscientes, tenhamos os atributos de onipotência, de onipresença, de onisciência, não. Mas no sentido de dignidade, de valor, no sentido de que a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem conhecimento, a gente sabe o que é certo e errado, a gente pode optar, tem liberdade, né, para fazer escolha, a gente tem vontade, não tem? Tem. Tá? Mas caída, ao mesmo tempo é uma natureza caída, não é? Só que a nossa natureza caída, com o conhecimento da palavra de Deus, a gente submete essa natureza caída ao conhecimento, que é o que Paulo fala em Romanos 12, sendo transformados pela renovação da mente. Quando nós somos transformados, a nossa mente é renovada, aí nós vivemos na dependência do que a palavra de Deus fala. E aí nós deixamos a nossa natureza subjugada. Na verdade, a nossa mente transformada é que vai comandar. Quando a pessoa não está com a mente transformada, é a carne, é a natureza carnal que comanda. Certo? Quando essa mente
transformada pelo conhecimento da palavra, renovada. É isso, é o que Paulo falou. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. O que é isso? É a natureza caída aqui dentro. Que vai ser restaurada, vocês lembram? Quando é que ela vai ser totalmente restaurada, a natureza caída? Quando é? 1 Coríntios 15, 50, a partir do versículo 52, se eu não me engano, quando ele fala que, né, ele fala assim, eis que vos falo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Receberemos uma natureza, né, incorruptível. Então, essa natureza corruptível, ela não pode herdar o reino de Deus. Então, ela precisa ser transformada numa natureza incorruptível para poder... Né? É lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52, se eu não estou bem enganado. Tá? Então, o conselheiro cristão tem que ter conhecimento da palavra. E muito conhecimento, tá, gente? Não é pouco. E tem que ter cuidado para não ensinar heresia, não ensinar sofisma. Tá? Necessita, tá? Tendência, aí ele fala aqui, tendência ao pecado, vulnerabilidade ao sofrimento, necessita de restauração e redenção. Essa natureza caída. Ela só vai ser redimida 100% quando os vivos forem transformados no arrebatamento da igreja e os mortos receberão um corpo incorruptível também. Amém? Vamos lá. Continuando os fundamentos bíblicos. Autoridade das Escrituras. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Sendo guia essencial para o aconselhamento. Eu estou repetindo bem, porque isso tem que ficar bem registrado na cabecinha de vocês. Ministério de uns aos outros. Aconselhamento cristão é um ministério de uns aos outros. A Bíblia está repleta de mandamentos mútuos: encorajar, exortar, suportar, perdoar, instruir. A gente leu ainda agora Romanos 15, 14, Gálatas 6, 1 e 2. Alguém pode ler, por gentileza? Gálatas 6, 1, 2. Essa leitura ela é muito importante. Gálatas 6, 1 e 2. Diz assim, eu vou ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o. Olha o aconselhamento. Com o espírito de quê? De brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outros, porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece que há uma contradição, né? Mas não tem. Por exemplo, quando é que a gente pode ajudar uma pessoa a levar a sua carga? Vamos pegar o exemplo de Cristo, quando ele estava carregando a cruz. O Romano disse assim para o Cireneu: ei, Simão Cireneu, ajuda ele, porque ele não está dando conta de levar a cruz sozinho, não. A cruz está pesada para ele. Ajuda. Né? E depois ele diz que as pessoas vão levar o seu próprio fardo, e está dizendo assim que tem situações que são consequências. Então, o conselheiro tem que ter entendimento. Quando a pessoa está numa colheita. Se a pessoa está colhendo as consequências de uma escolha errada, você não tem como ajudar ele na carga dele.
Não tem. Uma pessoa, por exemplo, que ela mata alguém e ela é julgada, condenada e vai para o presídio. E lá no presídio ela aceita Jesus. Nem por isso ela vai deixar de cumprir a pena dela. Ela vai ter que cumprir. Jesus perdoou ela? Claro que sim. Gente, consequências de pecado, a pessoa vai colher. É a lei da colheita, da semeadura. Então, você tem que ter entendimento quando você vai aconselhar se é uma colheita. Porque aí você só vai ali, né, ajudar a pessoa na angústia dela ali, passar por essa situação. Tem horas que você vai conseguir carregar, ajudar essa pessoa, que é isso que ele está falando. A Bíblia aqui não está se contradizendo, ela só está dizendo que tem fardos que a pessoa vai carregar sozinha, que não tem como a gente ajudar. Tudo bem? Estão entendendo? Tá. O maior conselheiro que conhecia o coração humano era Jesus. E aí eu quero fazer com vocês uma leitura, tá? Em João capítulo 8. Encontrava as pessoas em suas necessidades, oferecia a verdade com amor e graça e apontava para a transformação. Vamos lá, João capítulo 8. Nós temos aqui a história da mulher adúltera. Vamos ver na prática o que Jesus fez e que é um exemplo para nós. Olha aqui, diz assim: Jesus, a mulher adúltera, gente. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo foi ter com ele. Assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram, olha o que aconteceu. Todo mundo conhece essa história, mas eu quero ler. Para vocês entenderem ponto a ponto. Os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E cadê o homem? Ninguém adultera sozinho. Começa aí, tá? E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, olha lá, gente. Adultério, nós sabemos que é, né, um pecado. E que essa mulher, qual era a condenação para quem era pego em adultério? Apedrejamento. Não estava tudo certo? A mulher não foi pega em adultério? Ela não devia morrer? Ela não cometeu o pecado? Vamos lá. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? O que se faz quando alguém chega até a gente com um pecado assim? A gente acaba de matar? Vamos lá. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra. Jesus nem deu bola para eles. Com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que entre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Não dá um nó? Adultério não é pecado? Mas enfim. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando, inclinou-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo ele esta resposta, eles, né? E acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando somente Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus
E não vendo mais a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E ele olhou para ela e disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai, mas não peca mais não, tá, mana? Porque eu não sei se você vai ter outra oportunidade de eu te livrar de um outro apedrejamento. Então, vai e não peques mais. Qual é a nossa atitude quando alguém vem contar um pecado? O melhor dos conselheiros. Ele não veio para condenar. Ele veio para tirar essa pessoa do lamaçal do pecado. Trazê-la para a luz. Trazê-la para a vida. E nós, como discípulos do Senhor, nós temos que agir dessa mesma forma, com amor. Veja que não é sobre concordar com o pecado. É sobre tirar essa pessoa de onde ela está e trazer para a luz. Quando eu condeno, eu mato essa pessoa. Ele é o melhor e o maior exemplo de conselheiro, de amor, de misericórdia, de compaixão. Não cabe a nós julgar ninguém, nem condenar ninguém. Amém, irmãos? Característica do conselheiro. A gente está quase terminando, a gente vai seguir porque eu quero liberar vocês mais cedo hoje. Tá? Quais são as características de quem quer ser conselheiro? Quais são as qualidades que essa pessoa tem que ter? Primeiro, centrar na pessoa. Valoriza o indivíduo como imagem de Deus. Ouve atentamente suas experiências únicas. Bíblico. Conselheiro tem que ser bíblico. As Escrituras informam a compreensão do problema e a direção da solução aplicadas com sabedoria. Dependente do Espírito Santo, reconhece que a verdadeira mudança vem de Deus. Oração é parte integrante. Orientado pelas metas, busca crescimento, cura e mudanças específicas alinhadas com a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Baseado na graça, oferece aceitação e amor incondicional, refletindo o amor de Deus. Tá? E para encerrar, o papel do conselheiro. Ele é um instrumento apenas. Nós, conselheiros, somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Nós somos apenas um canal. Nós não somos a fonte do poder da mudança. Nós somos apenas instrumentos para ajudar alguém que não sabe, não tem orientação, não tem discernimento, não sabe, está perdido. Nós vamos ser apenas canal, instrumentos. O poder para transformar não está em nós, mas o amor está. A compaixão está. Caráter é crucial, né? Uma pessoa sem caráter, ela não pode ser um conselheiro. Uma pessoa que não tem vida moral, não pode. Tem que ser íntegro, tem que ter maturidade espiritual, tem que ter humildade, necessidade de treinamento. Nunca devemos achar que já sabemos tudo. Nós sempre temos algo a aprender. Conhecimento bíblico teológico sólido. Modelo. Ele tem que viver os princípios que aconselha. Não adianta aquela história, faço o que eu faço, que eu mando, não faço o que eu faço.
tem que ser exemplo. Você não pode dizer uma coisa e fazer o contrário do que você está orientando. Porque a pessoa está se espelhando, olhando para você. Tá? Cuidados e limites. Aconselhamento não é uma solução mágica. Pilim, pim, pim. No encontro acabou tudo. Tá? Não é uma solução mágica. É processo. Exige esforço e dependência de Deus. O conselheiro cristão tem que ser plenamente dependente do Espírito Santo, dependente de Deus. E o aconselhamento, tá? Não substitui a comunidade, tá? Ela é parte do cuidado mútuo da igreja. Ah, eu vou só para o aconselhamento. Eu não vou fazer parte de mais nada, não vou fazer parte das atividades, não, tá? É só uma parte que vai ajudar aquela pessoa. Essa pessoa tem que ser trazida para o convívio na comunidade, para se envolver na obra do Senhor. Mas ela precisa ser trabalhada, tá? E outra coisa, muito importante, como eu falei, o conselheiro precisa reconhecer os seus limites. É aquela história, o que não é da minha alçada, eu não vou mexer. Eu tenho que ter humildade para reconhecer até onde eu posso ir no aconselhamento, tá? Casos complexos podem exigir encaminhamento. A pessoa que está com ideação suicida, tentativa de suicídio, tá? Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes uma coisinha que você possa falar, ela pode cometer o suicídio. Então, a gente tem que ser humilde e reconhecer até onde a gente pode ir. Tudo bem? E aqui a gente termina a nossa aula. Terminei 9h23. Tudo bem, gente? Então é isso. Alguma dúvida, gente? Podem perguntar. Foi claro para vocês a aula? Foi bem clara? Tudo bem. Então a gente ainda tem bastante coisa, tá? Qualquer dúvida, só me procurarem depois, tá? Vamos orar e encerrar nossa aula. Obrigada por terem vindo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigada também, né? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por este estudo tão glorioso, tão maravilhoso, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos usar para que nós possamos ajudar nossos irmãos mais fracos, aqueles que estão precisando, Senhor, de um direcionamento, Pai, de uma orientação, que precisam ser ouvidos, Senhor, em suas angústias, em suas dores, em seus problemas. Senhor, que o teu amor, que a tua presença esteja em nós, para nos ajudar, Senhor, a ajudar essas pessoas. Derrama sobre nós, Senhor, o teu amor verdadeiro, o teu amor, Senhor, que é incondicional. Que não haja em nós, Senhor, julgamentos. Que não haja em nós, Senhor, condenação às fraquezas dos nossos irmãos. Mas que haja em nós o amor, Pai. Assim como tu nos amaste, tu nos amas. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos ama do jeito que nós somos. E o Senhor tem nos ajudado, tem nos transformado. Que da mesma forma, Senhor, nós possamos ajudar e compreender os nossos irmãos, aqueles que precisam de nós. Nos ajuda, Senhor, nesse ministério tão glorioso, tão precioso, Pai. E quando nós vamos para os nossos lares, vai adiante de nós, acampa, Senhor, os teus anjos ao nosso redor, nos leva em paz e em segurança e nos dá uma noite de paz, um sono reparador. Pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém.